Então, atualmente, temos 18 milhões de bitcoins já minerados, né? E o restante aí, esses 21 milhões, eles vão ser minerados até fevereiro de 2140. Falando do halving, ele é um processo onde a taxa de mineração do Bitcoin cai pela metade a cada 4 anos aí. Bom, em 2016, assim que eu comecei a conhecer o mercado, né, a primeira moeda que me chamou a atenção logo de cara foi o Bitcoin, né? É claro, devido às características revolucionárias, mas para explicar alguma dessas características e por que ele se tornou a maior moeda digital do mundo, temos uma série de definições aí e abordagens sobre isso, né? Porém, eu vou me ater aí apenas às que eu considero a mais importante. Primeiro que ele é puramente digital e deflacionário, é isso que deixa as pessoas intrigadas, né? Todo mundo fica se perguntando aí como que funciona isso, né? Onde está o lastro do Bitcoin? Enfim, o Bitcoin não tem lastro nenhum, não tem lastro em nada. Ele simplesmente foi criado com o objetivo de ser uma moeda digital deflacionária, né? A ideia é que ele se torne um ativo digital totalmente escasso e o que garante isso é a sua emissão limitada, né? E o sistema da blockchain. Segunda característica mais importante aí é a descentralização, né? Diferente das moedas tradicionais, que sempre tem um banco ali por detrás que controla todas as transações, até mesmo a criação do dinheiro, né? Que no caso é o Banco Central. A rede do Bitcoin não é controlada por nenhuma autoridade monetária, né? Então, toda a máquina que minera Bitcoin e processa as transações, ela faz parte aí dessa rede. Ou seja, é uma comunidade global, né, que mantém o sistema do Bitcoin de pé. Isso significa que, assim, em teoria, uma autoridade central, né, ou um governo não pode jamais mexer na política monetária do Bitcoin, ou simplesmente decidir tirar o Bitcoin do ar, ou resolver tirar o Bitcoin das pessoas, como já aconteceu algumas vezes aí na história com o nosso dinheiro tradicional, né? Então, não há nenhum grande banco, né, ou uma grande empresa assim controlando os Bitcoin. E com isso ele traz de volta assim o poder de transferir recursos para a mão das pessoas, né? Além disso, o Bitcoin ele nunca ficará offline, né? Pois, como eu disse aí, é uma rede mundial, né? O dinheiro continua fluindo normalmente, 24 horas por dia, 7 dias na semana ali. E a terceira característica é que ele é completamente transparente, né? O Bitcoin é uma moeda totalmente auditável, né? Em suas transações aí. Seu código é aberto e armazena detalhes ali de cada transação que já ocorreu na rede. Quem quiser pode até dar uma conferida aí no site oficial do Bitcoin, que é o bitcoin.org, né? E por fim, não menos importante aí, a questão da segurança, né? Bitcoin já existe há mais de 10 anos e não houve nenhum relato assim comprovado de uma invasão bem-sucedida na rede do Bitcoin, né? Não houve então assim nenhuma fraude. O que apareceu na mídia foram alguns casos isolados de pessoas que perderam os Bitcoins por falta de cuidados, né? Mesmo que ele seja seguro, precisamos também assim nos precaver aí e deixar nossas contas com o máximo de segurança possível. O sistema do Bitcoin, né, em relação à segurança, ele foi projetado de tal forma que o invasor, né, um hacker, acharia muito caro para refazer a blockchain ali em segredo, alterando o algoritmo de consenso da rede. Né? Isso significa que um hacker precisaria invadir mais da metade dos computadores de mineração da rede para criar as condições ideais, né, que permitam validar uma transação ali fraudulenta. Sem contar que um hack talvez ele não ganharia mais dinheiro com essa troca de transações do que minerando o Bitcoin honestamente, né? Se ele tiver recursos para isso.
Bom, agora que já falamos aí dos pontos mais importantes do Bitcoin, vamos falar o que existe além dele, né? Hoje em dia, existem diversas classes aí de criptoativos, que é o termo mais correto, né? Que também podemos chamar assim de ativos financeiros. Eles servem para serem utilizados assim em diversos nichos aí desse mercado. Atualmente são mais de 18 mil criptoativos, né, nesse mercado, segundo o site do CoinMarketCap. Dentre esses criptoativos aí, eu destaquei alguns, que são esses aí que eu considero mais importantes hoje. Então temos as criptomoedas aí, né? Falando primeiro das altcoins, que são todas as demais moedas aí que existem, né? Para ser utilizada como meio de pagamento. Uma parte das altcoins, ela surgiu a partir da bifurcação do código-fonte do Bitcoin, com o intuito, sim, de modificar alguns parâmetros ali, internos da rede, adicionar novas características, fazer melhorias e etc, né? Esses projetos ficaram até conhecidos como fork, né? Porque eles são muito parecidos com o Bitcoin, alguns chegam a ser até uma cópia. Temos as DeFi, que é a abreviação de finanças descentralizadas, né? Esse é um termo aí muito abrangente, que basicamente faz referência aos projetos que estão no espaço aberto da blockchain, né? Sem nenhuma autoridade central de governança, né? Acho que o intuito das DeFi aí é simplificar o sistema financeiro atual, tornando ele cada vez mais descentralizado, né? Automatizado e sem a necessidade de intervenções de autoridades monetárias, como os bancos centrais fazem, né? Temos as stablecoins, que são moedas pareadas em ativos reais, né, como ouro, petróleo. Temos até mesmo stablecoins que são pareadas com moedas fiduciárias, né, como o euro, o dólar. Então, eles sempre vão representar um valor real, né, sem muitas oscilações aí de preço, como acontece com as altcoins. Temos os crypto tokens, né? Começando pelo utility token, aí, são ativos digitais também, né? Que não tem como principal finalidade assim os investimentos, mas sim acesso a serviços e produtos, né? Assim como todos os ativos citados, eles operam de maneira descentralizada também dentro de uma blockchain e contam com seus próprios emissores aí e são utilizados dentro do seu próprio ecossistema. Security token são ativos digitais que refletem um valor mobiliário, né, do mundo real, podendo representar assim uma vasta gama de ativos, né? Eles são, vamos dizer assim, o próximo passo, né, da integração entre o mercado tradicional e o mercado dos ativos digitais. E por último aí temos uma nova febre aí desse mercado, né, que são os fan tokens, né, os clubes de esporte estão se modernizando cada vez mais aí e oferecendo esses ativos digitais para criar uma nova forma de interagir, né, com os sócios torcedores. Então, dessa forma, os investidores desses tokens aí podem ter acesso a ofertas de produtos, conteúdos exclusivos, entre outras regalias aí, né? Temos as plataformas aí de contratos inteligentes, né, que são blockchains, blockchains também que permitem o desenvolvimento. Jardel? Oi, pessoal, Jardel, deu uma, voltou. deu uma caída aqui, né? Peraí. Estão vendo aí a minha tela? Estamos. Então, voltando a falar das plataformas, né, de contrato inteligente,
São blockchains também que permite o desenvolvimento de diversas aplicações aí, como eu falei. Esse conceito está muito presente aí em alguns dos principais segmentos, como é o caso das soluções de segunda camada, que são soluções de infraestrutura, né, para se ter mais escalabilidade na rede, com foco em interação dos outros mercados, né. E de exemplo, podemos citar aí a Ethereum, né, que ela é a maior plataforma de contratos inteligentes da atualidade. Não sei se você já ouviu falar, né, mas ela é o segundo maior projeto aí, com o maior valor de mercado depois do Bitcoin. Tá tudo certo aí, gente? Vocês estão vendo a minha tela, tá direitinho? Sim, sim. Tá sim. Sim, sim. Tá, porque depois dessa queda aí, não sei, né? Então, dentro desse ecossistema aí, falando da rede do Ethereum, né, que tem essas plataformas de contrato inteligente, temos vários segmentos que estão integrados aí e estão sendo muito falados hoje em dia, né? Todo mundo já ouviu falar aí do metaverso, né? Ainda mais com o anúncio do Facebook sobre a mudança de nome para Meta, né? Esse termo aí é muito utilizado para indicar algum tipo de mundo virtual, né? Ou algo que tenta replicar a realidade. É como se fosse um espaço virtual coletivo e compartilhado, né? Temos o segmento da NFT, que é a sigla para o termo token não fungível. Eles são tokens, ou seja, códigos numéricos, né? Com uma representação de um formato digital. E E é isso que garante a autenticidade aos seus donos, né? Na prática, eles funcionam como itens colecionáveis, né? Que não podem ser reproduzidos e nem copiados, somente transferidos. Em outras palavras, o NFT é um certificado digital de propriedade, né? É você ser dono de algo digital e ter a certeza que só você possui aquilo. Temos até um caso recente aí, do jogador Neymar, né, que pagou 6 milhões por uma simples, né, imagem de um desenho de um macaco, né? Vai entender. Hoje em dia, nós temos NFTs assim que vão desde uma simples imagem até uma obra de arte valiosa, né? Tem jogos também, NFT, música, entre outras coisas aí nesse formato. Temos o segmento do DAO, né, que é essencialmente uma estrutura de governança corporativa construída em torno da tecnologia blockchain. Diferente das entidades tradicionais, esse modelo permite a criação de organizações autônomas, né, autogerenciadas e transparentes, né, e mais eficientes dentro dessas plataformas aí de contratos inteligentes. E dentro desse ecossistema temos também as DeFi, que a gente já falou, né, e temos o Bitcoin aí que fica meio que de fora disso tudo, né, porque o Bitcoin ele não tem um dono oficial, né. Já o Ethereum ele pertence a uma empresa privada, né, porém eles se interligam, se comunicam de qualquer forma ali pelo sistema através da blockchain. Temos aí a indústria de jogos, né, em blockchain, que também está integrada com essa plataforma aí de contratos inteligentes. Esse segmento aí vem revolucionando o mercado de games, né, com um novo conceito de play to earn, ou seja, você joga para ganhar, né? Esse sistema permite que os jogadores ganhem dinheiro, né, conforme dedicam tempo e esforço aí nos jogos. Então, essa ideia muda totalmente a dinâmica aí de propriedade de jogos, né? Antes você precisava comprar para jogar e hoje em dia isso está mudando aos poucos, né? Então, hoje, em alguns casos, você é pago para jogar, né? Com esse novo conceito. Bom, com tudo isso aí, nós chegamos a este ano com uma consolidação, né, desse mercado. Em termos de market cap, são quase 2 trilhões de dólares, né? Esse valor já é superior ao valor de várias grandes empresas aí de tecnologia ao redor do mundo. Temos um volume diário aí de 90 bilhões, né, de dólares em negociações.
e temos uma dominância de 43% do Bitcoin, né? Ou seja, de todo esse valor de mercado aí, 43% é só do Bitcoin. A fonte é do CoinMarketCap do dia 9. Regulamentação, né? Hoje as coisas assim estão bem diferentes desde daquela época lá que eu comecei a investir, né? Temos um mercado bem mais sólido e robusto por conta da regulamentação de alguns países e por conta também da entrada dos investidores institucionais, né? São quase 8 anos aí para a SEC, que é a Comissão de Valores nos Estados Unidos, aprovarem uma ETF aí para o Bitcoin ser negociado na bolsa, né? Hoje podemos comprar também aqui no Brasil Bitcoin via ETF na bolsa brasileira. Inclusive, vocês já devem saber aí que El Salvador adotou o Bitcoin como meio alternativo de pagamento, né? E saiu também uma última notícia aí dizendo que o Chile pode ser o segundo país do mundo a ter o Bitcoin como uma moeda legal. Então, acredito que seja assim um consenso entre todos os analistas aí de criptoativos que o ano de 2022 pode ser marcado aí por um grande avanço, né, no processo regulatório devido à pressão que os governos estão fazendo, né, esse rápido crescimento aí desses mercados de ativos digitais, né, tornou-se assim notório e grande demais para ser ignorado. Bom, e por fim, como eu disse lá no início, a ideia aqui era só trazer uma pequena introdução sobre esse gigantesco universo aí da blockchain e fazer vocês terem uma pequena noção assim da proporção que essa tecnologia ganhou e como esse mercado vem crescendo aí rapidamente, né, nesses últimos anos. Enfim, eu sei que são muitos termos novos assim para algumas pessoas que nunca ouviram falar, são muitas informações, muitas notícias aí que chegam até nós sobre esse mercado. Dentre essas notícias aí, notícias boas e ruins. Aliás, eu nem falei aqui, né, dos contras nessa pequena introdução, porque são muitos prós e contras, então vamos ter que deixar para uma próxima oportunidade aí. Mas uma coisa é certa, eu li uma frase, não é essa frase aí não, é uma outra frase, do Fernando Uric, né, um dos maiores especialistas aí de criptomoeda do Brasil, que ele diz o seguinte: seja para o bem ou seja para o mal, as criptomoedas serão usadas simplesmente porque é uma tecnologia superior, né? Então, sempre foi assim com as grandes tecnologias que utilizamos hoje. Elas passaram por processos cíclicos, né? Até conseguir a disrupção efetivamente e a adoção das pessoas e das empresas. Então, eu torço aí para que essa tecnologia seja usada para o bem de todos, né? E para fechar, eu quero deixar essa outra frase aí da Mercúrio Cripto. Não apenas um meio de investimento, né? Não apenas uma reserva de valor, mas uma ponte para tornar o mundo mais eficiente e mais transparente. E aí eu chego ao fim. Show de bola, muito bom. Parabéns pelo conteúdo. Para mim, esse é um conteúdo super difícil. Eu que não entendo muito de investimento, né? Já espanta um pouco, já causa um incômodo. Aí, falando de criptomoeda, então, aí o negócio fica louco, né? Posso já aproveitar e tirar uma dúvida? Claro, Aí o Rogério também levantou a mão. vou tentar, né? Maravilha. Ô, Jordan, você consegue passar para a gente essa indicação de conteúdo para a gente se aprofundar mais, de curso gratuito, algum vídeo no YouTube, algum livro, alguma coisa que você acha interessante para quem está começando a investir em criptomoeda? Sim, sim, tem vários canais aí que eu acompanho no YouTube, né? Inclusive, assim, esses especialistas aí de nome, né, de respeito, são autoridades assim dentro desse assunto porque eles acompanharam o Bitcoin assim bem antes de mim,
né? E eles viram lá atrás que o Bitcoin e algumas outras, né, criptomoedas e alguns outros projetos realmente tinham um diferencial, né? E que lá na frente isso ia chamar atenção e ia ser, de uma forma ou de outra, assim, algo disruptivo, né? Então, eu vou fazer aqui com calma, vou pegar o nome de cada um deles aqui, o canal, eles têm curso também, aí eu mando para vocês, tá bom? Combinado, legal. Posta lá no Yammer pra gente, por favor. Ah, beleza, Obrigada. melhor ainda. Rogério levantou a mão. Oi, Jordan. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. No começo lá você fala que a renda variável é um investimento de alto risco. Porém, quando você investe em ações, você está investindo como sócio de uma empresa e se essa empresa der lucro, você tem o retorno do investimento em forma... Não o retorno do investimento, mas você tem um retorno aí em forma de dividendo, né? Também. Uhum. As criptomoedas, por sua vez, eu venho acompanhando a volatilidade do mercado, eu acho muito alto. Por exemplo, eu vi que um dia, lá no começo de dezembro, caiu de 56 mil dólares para 49 mil dólares em um dia. Uhum. E você não tem o retorno do dividendo. Eu queria entender, você considera a criptomoeda investimento de alto risco também? Sim, com certeza, altíssimo risco, né? É Rogério, né, que tá falando? Isso. Então, Rogério, como eu falei, assim, a renda variável, ela tem riscos também, né? E tem volatilidade. Só que o mercado de criptomoeda, a volatilidade é muito maior pelo fato das pessoas não conhecerem, né? Então, assim, o mercado ele cai bruscamente porque, assim, quando aparece um ruído, é um ruído, né? Não é um sinal claro e evidente de que aquilo não serve mais. Quando aparece qualquer ruído, as pessoas se desesperam, entendeu? Entram em pânico ali e começam a sacar. Então, isso é um sinal de imaturidade dos investidores. Então, por isso que o mercado ainda é, assim, muito volátil. Porém, assim, em contrapartida, isso para quem gosta de fazer trade é muito bom, porque aí você tem uma oscilação muito grande ali, e aí de um dia para o outro você pode tirar 20, 30%, né? Coisa que você leva mais de um ano para tirar, de repente, numa renda variável ou numa renda fixa. Então, é por isso que assim, é um mercado bom para quem gosta para quem trabalha com isso, né? Faz análise técnica, e um pouco de análise fundamentalista também. Tem que acompanhar diariamente, senão de hora em hora, né? Porque senão você fica para trás ou tem que esperar e depois a moeda voltar nos valores altos lá para poder fazer negócio. Mas eu concordo com você. Beleza. Obrigado. Jordão, parabéns aí pela palestra, cara. Você deu aí alguns direcionamentos bem bacanas. Deixa eu só aproveitar aí, né? Acho que fazer um complemento do que foi dito. Eu acompanho alguns. Eu esqueci o nome que se dá no Twitter, que tem alguns grupos que falam muito sobre criptomoedas. E eu acho que talvez, cara, se a gente olhar a criptomoeda atrelada a uma moeda, né, ao Fiat, por exemplo, ou ao dólar ou ao real, a gente se assusta muito por conta dessa volatilidade. Se a gente entender, por exemplo, que a gente tem um Bitcoin e não associar isso a uma moeda nossa, uma moeda fiduciária, talvez você fique um pouco mais tranquilo. Acho que talvez aí, né? Acho que eu já passei por algumas perdas, né? Eu já comprei na alta, já perdi, mas assim, eu ainda tenho motivação para comprar mais, porque eu sei que assim, acho que hoje a gente, você não comentou, mas acho que é legal todo mundo entender que essa volatilidade ela pode ser provocada por algumas baleias. Baleias são grandes investidores que estão no mercado e movimenta isso com muita compra e muita venda. E aí é uma frase que eu gosto muito de usar para quem me pergunta, é que qualquer tipo de investimento, né, de renda variável, ele tira o dinheiro dos ansiosos e dá para os pacientes. Então, se esse cara movimenta esse mercado com muita força, você pode ter certeza que em algum momento esse dinheiro vai voltar. E aí eu acho que é um ponto assim, eu particularmente, eu acredito muito
nessa moeda e em todos os outros criptoativos que você citou aí. Grandes clubes estão participando aí de fan tokens. A própria parte de contratos inteligentes também, isso vem crescendo cada vez mais. Então você imagina assim, cara, desmobilizar esse tipo de negócio, poxa, tu não faz isso da noite para o dia. Então acho que é um ponto assim bem interessante que você colocou, acho que você organizou muito bem o teu conteúdo, e eu acho que vale a pena assim todo mundo pensar direitinho. Aí até lembrei, né, a gente está passando aí por uma crise internacional por conta da Rússia, e a moeda digital está servindo às vezes aí para fazer algumas movimentações. A gente sabe que também tem um lado negativo disso, né? Mas a gente também vê que o governo ele não consegue regular esse tipo de coisa. Então é um ponto aí que é bem interessante. Mas bacana, parabéns aí. Valeu, Alexandre. Assim, eu tive que pensar numa apresentação que as pessoas leigas pudessem entender e que tivesse também algo de interessante para as pessoas que também já conhecem esse mercado, né? Então, essa questão aí da movimentação do mercado, né? Quando entra e sai as baleias, isso mexe muito com as moedas um pouco menores, né? Que são as altcoins. Já o Bitcoin não interfere muito porque assim o valor de mercado dele está chegando a quase $1 trilhão, né? Então tem que sair várias e várias baleias aí para dar uma movimentada legal nesse preço. Então por isso que o Bitcoin ele se tornou assim a criptomoeda mais estável, né? Porque para movimentar para ele ter uma movimentação ali de 10% para cima ou 10% para baixo, tem que sair muita gente, muito dinheiro e algumas baleias aí, né? Ou entrar, no caso. Muito bacana. E aí, a Eliane não vai falar nada. Rodrigo levantou a mão? Levantei. Rodrigo, Ítalo também. Deixa eu dar a minha contribuição rápida. Eu sou novo aqui na série, mas eu já mexi um pouquinho em criptomoeda. Falando sobre o caso do Rogério, que ele estava falando de volatilidade, estava falando de dividendos, tem alguma coisa que ele que não ficou tão clara, que é assim, quando você investe, tem dois tipos de ações, né? Tem as ordinárias e as preferenciais. As ordinárias é quando você acredita na valorização da empresa. E as preferenciais é quando você quer receber dividendos, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Bitcoin, pelo que o Jordão falou, que eu também visto isso, é mais na questão do trade mesmo, né? Do day trade, swing trade, position trade. E no caso, é uma moeda totalmente especulatória, né? Então, você tem que acompanhar os movimentos das baleias e tentar comprar na baixa e vender na alta. O que eu acredito que é uma dica boa para quem está começando é entender um pouquinho de gráfico. Não tanto notícia. Notícia mais é no caso de acompanhar as baleias. Se você traçar linhas de suporte, linhas de resistência, e encontrar uma série histórica ali, onde você sabe que em determinado mês, né, acompanhando uma série anual, que tem uma oscilação significativa, acredito que nesse ponto ali você consegue ganhar. É o que eu faço, é a minha estratégia. Eu ganho menos, mas estou sempre ganhando. Mas eu trabalho dentro de uma margem de segurança. As pessoas, só que eu trabalho no swing trade, né, que uma compra e venda a médio prazo. Agora, quem gosta de alto risco, vai mais para o day trade e acaba tendo um risco um pouquinho maior. Era só para complementar mesmo. O day trade, né, e o scalp, que são assim as transações mais rápidas ali na negociação mais rápida que você faz de repente em segundos, em minutos ou em horas, né? Aí já é para nível profissional mesmo, né? A pessoa que trabalha com isso já há muitos anos e estuda a fundo, né? Mas assim, eu sou meio eu não tenho mais nada aqui no Brasil, né? Porque, como eu falei, eu cansei. Então, o meu patrimônio está todo em criptomoedas. Então, eu tento mesclar um pouco aí as estratégias e eu estou sempre tentando me atualizar para, assim, porque às vezes uma estratégia que você usa no passado, ela pode ser que ela não dê certo agora no presente, né? Porque a dinâmica do mercado, ela muda constantemente. Então, eu comecei fazendo isso, um swing trade, que é um investimento por médio prazo,
e alguma parte assim para o longo prazo, mas depois eu fui mudando porque o mercado estava mudando e aí eu vi que não tinha mais como manter essa estratégia. Então eu comecei a mudar. Então isso aí é como se fosse eu tento, né, fazer disso o meu segundo trabalho. E aí, tem Mais mais? alguém, gente? Eu queria fazer uma pergunta rapidinho aqui. Primeiro, queria dar os parabéns pela palestra. Ficou muito bem organizado, muito bem explicado. E criptomoedas é um assunto que eu tenho muito interesse, né? Eu sou investidor novo, comecei a investir no final do ano passado, mas eu realmente acredito que não seja só especulação, bolha, que realmente é o futuro, né? E eu invisto em DeFi, smart contracts, em games, NFTs, metaverso, que são setores assim que eu acho que são promissores, né? E eu queria saber o que você acha dessa tensão entre a Rússia e a Ucrânia, como você acha que isso poderia afetar de alguma forma o mercado? E também queria saber se você acha que tem algumas criptomoedas que são promissoras para 2022, quais setores que você acha que são mais promissores de bombar, que nem você citou agora há pouco, né, NFTs, que é um mercado bem quente. O Neymar gastou 6 bilhões, se eu não me engano, é mais de um macaco. É uma coisa bizarra, mas é verdade, né? Enfim, queria saber um pouquinho da tua opinião. Beleza, valeu aí pelo elogio. Essa questão da guerra está sendo uma novidade para mim, assim, né? Porque o Bitcoin, como ele foi criado em 2008 e depois disso começou a surgir em outras moedas, né? De lá para cá não teve nenhuma grande guerra assim nessa proporção, né? Então, eu estou vendo ainda as consequências disso, né? Mas uma das coisas assim que já ficou claro para mim que eu não consegui mudar nessa apresentação, que foi o final dela aí, quando eu botei lá que o Bitcoin é uma reserva de valor, né? Com essa guerra aí, os russos, né? E alguns países aí que são aliados estão sofrendo as sanções. Então, para fugir dessas sanções, eles estão tentando comprar criptomoedas, só que pelo fato das criptomoedas, a maioria, né, principalmente as altcoins, serem de empresas privadas, serem totalmente transparentes, o governo vai direto na empresa lá e fala, ó, bloqueia isso aí, ponto final, entendeu? Então, assim, o que está se provando até agora, em relação à guerra, é que as criptomoedas e o Bitcoin não servem como reserva de valor, entendeu? Então, como eu falei, tem várias situações aí que são contras, né, a essa tecnologia. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Mas aí, realmente, a gente vai ter que deixar isso aí para uma outra oportunidade, porque é muito, é muita informação. E você tinha feito, e sobre a sua segunda pergunta aí, né, que você falou sobre quais são as mais promissoras. Eu não tenho como fazer nenhum tipo de recomendação aqui, porque senão podem cortar meu pescoço. Vai Não, que não, não é uma indicação de investimento, é só uma sugestão, assim, da tua visão, opinião pessoal, entendeu? a sugestão que eu dou assim é pessoal estudar sobre as moedas assim mais antigas, né, que são as que têm mais valor de mercado, que já se consolidaram, que já se provaram assim que são moedas que vieram para ficar mesmo. Entendeu? Então, assim, começa pelas maiores, né? As três maiores ali, começa a buscar conhecer um pouco mais para você ter segurança para saber o que que você está fazendo. Uhum, sim, sim. Eu comecei a investir nas altcoins, que eu sou meu perfil já é mais ojado, gosto de correr risco. Então, eu coloquei nas Bitcoin, Ethereum, claro que são as principais, mas eu investi mais nas altcoins. É, E uma coisa que eu achei interessante também, né, eu não sei se você sabe, mas a gente deve saber, mas dá para fazer stake com criptomoedas, né? Uma forma de você ter, tipo, uma poupança digital e ter renda fixa com criptomoedas, né? é. E tem muitas que pagam muito, muito bem, assim, uma rentabilidade absurda. O stake, para quem não conhece, é como se fosse uma poupança digital ali, né? Você fica com o teu
tuas criptomoedas presas, né? Vamos colocar assim. E aí eles te pagam diariamente ali o que foi acordado, né? Um percentual. Então, tem inúmeras formas de fazer investimento hoje com criptomoedas, né? Valeu, obrigado, viu? Valeu, amigo. Muito bacana. E aí, gente, mais alguém? Eliane não fala nada, né? Eu tô só observando aqui, a galera super empolgada com o assunto, eu tô adorando. Não, é que eu tô impressionado assim que tem muita gente aqui que investe, né? Muita gente. Então, eu tô surpresa, tô achando isso muito bom. Ô, Jordan, tem até amigos aí do Elon Musk aí no grupo, cara. É? É. Eu ia fazer um comentário sobre as memes coins, né? Essas daí que são as melhores. Quando você falou de Elon Musk, veio logo isso na cabeça, né? As meme coins. Assim, acho que é legal até você comentar, cara, que às vezes um comentário dele, assim, muito simples no Twitter, ele movimenta muita coisa. Teve para quem não sabe, né? Teve uma moeda criada aí por causa do cachorro do Elon Musk, né? Que é a tal da Dogecoin. Aí criaram uma moeda assim de brincadeira em homenagem ao cachorro dele e o negócio explodiu. Começou a crescer, crescer, crescer. Se tornou aí, acho que chegou até nas 10 maiores, né, criptomoedas do mundo. Não sei se ainda está entre as 10 maiores, mas aí quando o Elon Musk falava, eu vou usar essa moeda aí na minhas empresas, né? Vou começar a aceitar Dogecoin. Aí o preço disparava, né? E a moeda não tem fundamento nenhum, tem nem desenvolvedor, eu acho. Aí, quando ele falava alguma coisa contrária, e o preço ia lá e despencava. Aí ele ficava manipulando o mercado assim. Provavelmente ele devia estar ganhando muito dinheiro com isso. É exatamente um cara inteligente que o Elon Musk investiu uma bobagem que é a Dogecoin, né? Ele deve ter um bom motivo para isso, né? Tem um bom motivo, né? Ele tá botando bastante dinheiro lá. Sabe É. que a palavra dele tem influência, né? Mais alguém? Não? Bom, Jordan, muito obrigada pela sua Caso vocês aí. sua palestra, foi muito bacana, muito bem organizado, muito didático. Eu vou publicar no Yammer, gente, o PowerPoint e um criptonário que o Jordan criou pra gente, tá? Pra galera que, assim como eu, não domina muito o mundo do investimento. E aí vai estar nos comentários da publicação deste talk, tá bom? No mais é isso. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana de descanso para todos. E até o próximo talk, gente. Obrigado aí. Pessoal, Obrigado. Um abraço. Parabéns, Tchau, Jordan. gente. Valeu, Jordan. Gente. Obrigadão aí. Bom final de semana para todos. Valeu, gente. Obrigado. Ótima sexta para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.